Eu nunca pensei que aquela tarde tranquila pudesse se transformar no pior momento da minha vida. O sol dourado tingia o céu com tons avermelhados e o campo se estendia sereno diante dos meus olhos. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar depois da chuva do dia anterior. Eu estava sentado na varanda, observando o horizonte, quando ouvi o primeiro grito. "Lucas, corre aqui!" Era meu irmão, Pedro. Sua voz carregava um desespero que fez meu sangue gelar. Saltei da cadeira e corri em direção ao celeiro, onde ele estava. O vento soprava forte, como se o próprio campo quisesse me alertar de algo. Pedro estava parado na entrada, ofegante, os olhos arregalados. "Lá dentro, tem alguma coisa?" Eu juro que vi. Meu coração começou a bater acelerado. O celeiro sempre foi um lugar seguro, um refúgio onde guardávamos as ferramentas e onde nosso avô contava histórias antigas. Mas naquele momento, algo parecia profundamente errado. Empurrei a porta devagar, sentindo a madeira ranger como um grito abafado na noite. A escuridão do celeiro parecia mais densa do que o normal, como se engolisse qualquer vestígio de luz. "Pedro, o que foi que você viu?" Ele engoliu seco antes de responder. "Alguém estava aqui dentro, mas não era ninguém da gente." Meu sangue gelou. A roça era um lugar isolado, difícil de alguém aparecer sem ser notado. Entrei com cuidado, sentindo o cheiro forte de palha e madeira antiga. O som de algo arranhando ecoou pelo espaço, fazendo meu peito apertar. "Onde você viu essa pessoa?" Pedro apontou para os fundos do celeiro, onde ficavam os sacos de milho. Caminhei lentamente, o chão rangendo sob meus pés. Meu coração martelava no peito, e cada passo parecia uma eternidade. Quando cheguei aos sacos, senti uma presença. O ar ficou pesado e o frio tomou conta do meu corpo. Antes que eu pudesse reagir, algo se moveu atrás de mim. "Lucas, sai daí!" Pedro gritou, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Girei rapidamente, sentindo a adrenalina me consumir. Ali, na penumbra, uma figura estava de pé. Não consegui ver seu rosto direito, mas sua presença era sufocante. "O que você quer?" perguntei, minha voz mal saindo da garganta. O silêncio foi a única resposta. Pedro puxou meu braço, tentando me tirar dali, mas eu precisava saber. Eu precisava entender. "Eu vi isso antes", Pedro murmurou. "No sonho do nosso avô. Ele sempre dizia." Minha mente girava. Meu avô sempre falava sobre aqueles que vagam, almas que nunca deixaram a terra. Uma superstição antiga que eu nunca levei a sério. Mas agora sentia que aquilo não era apenas uma história. A figura deu um passo à frente, seu rosto ainda escondido pelas sombras. O medo me dominava, mas algo dentro de mim dizia para não correr. "Você é real?" A única resposta foi um sussurro arrastado que percorreu o celeiro como um eco de tempos esquecidos. Então, num instante, o lampião apagou. Tudo ficou negro. Pedro puxou meu braço com força e corremos para fora do celeiro. O vento soprava mais forte. As árvores se inclinavam como se quisessem fugir daquilo também. "O que foi aquilo?" Pedro perguntou, ainda ofegante. Não soube responder. Meus pensamentos estavam em caos. Aquilo foi real? Ou apenas o medo brincando com minha cabeça? O tempo continuou passando e o céu escureceu completamente. Mas dentro de mim, aquela dúvida nunca sumiu. O que aconteceu naquela noite? Foi real? Ou apenas um eco do passado tentando encontrar um lugar no presente? O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar depois da chuva da tarde. Eu puxava um cigarro do bolso e o acendia com mãos trêmulas. O Tião, ao meu lado, limpava o suor da testa e olhava desconfiado para a trilha que levava ao pasto. "Você tá sentindo?" perguntou ele, apertando os olhos contra a escuridão que começava a cobrir tudo. "O quê?" respondi, soprando a fumaça lentamente. O silêncio da noite era cortado pelo coachar dos sapos e o canto agudo de um grilo. Algo no ar parecia errado. "Tem um cheiro de queimado", murmurou Tião. De fato,
Um odor forte e acre se espalhava pelo ambiente, como se algo estivesse queimando a carne e o pelo de um animal. Olhei para ele e tentei rir, mas meu riso morreu na garganta. Foi então que ouvimos o trote pesado e irregular de um cavalo. E depois, o som de labaredas, como se algo estivesse queimando na própria escuridão. Não pode ser. Sussurrei sem fôlego. O som se aproximava. As árvores se retorciam sob a brisa quente que de repente se levantou. Meu peito se apertou e senti que alguma coisa muito errada estava ali. E então a vimos, a silhueta sem cabeça, com fogo saindo do pescoço mutilado, correndo pelo pasto como se estivesse furiosa. Meu corpo congelou. Tião agarrou meu braço, seu rosto pálido como um morto. "Corre!" ele gritou, mas minhas pernas não obedeceram. A criatura parou a poucos metros de nós. Podíamos sentir o calor das chamas. Ela não tinha olhos, não tinha boca, mas senti sua presença dentro da minha mente. Um peso, um pavor absoluto, um medo primitivo que queimava na minha garganta. E então ouvi uma voz dentro da minha cabeça. "Você me vê?" Tião caiu no chão gritando e apertando os olhos. Eu tentei fechar os meus, mas não consegui. A mula sem cabeça se aproximou mais. O cheiro de queimado era insuportável. Meus pensamentos se embaralhavam. "Você me vê?" Eu queria responder, mas não sabia como. Então tudo ficou escuro. Posso continuar a história para atingir os 40 parágrafos. Você quer que eu siga essa abordagem ou gostaria de ajustar algum detalhe? Ao retomar a consciência, a escuridão se fazia ocupar a minha mente. O som dos cascos havia desaparecido, mas o frio persistia em cada osso. Tião, com olhos arregalados, murmurava palavras desconexas de medo. O desespero parecia nos coletar num abraço inquietante e fatal. Eu lutava para desvendar a verdade daquele acontecimento absurdo. Caminhamos em silêncio pela roça, com os corações disparados no compasso do pavor. Minhas mãos tremiam, buscando em vão um sinal que justificasse o inexplicável. Tião sussurrava: "Será que tudo não passou de um pesadelo infernal?" O ar noturno misturava realidade e ilusão num véu de incertezas. Cada passo ecoava nossa angústia contra o imenso cenário do medo. Os traços da mula sem cabeça invadiam minha mente, marcados em chamas. Ainda vislumbrava o fogo que metamorfoseava sua silhueta em horror. Ecos dos gritos desesperados de Tião se fundiam à brisa fria da madrugada. O terror se enraizava em cada suspiro, em cada batida frenética do coração. Eu oscilava entre aceitar a lenda ou negar que a minha mente me traísse. Enquanto a hora avançava, meu interior fervilhava em dúvidas perturbadoras. Perguntava-me se aquela aparição era fruto de uma imaginação delirante. Tião, soluçando, insistia: "O que vimos é real, meu irmão, não é ilusão." O conflito entre fé e desespero invadia cada pensamento, dilacerando-me. Cada segundo parecia empurrar-me mais fundo num abismo de loucura incerta. Chegamos a uma velha chácara, buscando refúgio contra o persuasivo horror. Dentro do casario antigo, a esperança de um abrigo se misturava ao temor. Tião exclamou, o rosto pálido de pânico: "Não sei se há como escapar." Minhas palavras foram frias e amargas. Estamos marcados por esse terror. O silêncio da casa absorvia o eco de nossos desespero e dúvidas eclodentes. Com um romper tímido da aurora, o sol começava a dissipar as sombras da noite. O brilho matinal revelava a roça agora silenciosa, mas carregada de memórias. Eu, ainda abalado, refletia sobre o encontro com o inexplicável e o infernal. Tião, com lágrimas mescladas à incredulidade, sussurrava: "Essa noite nos transformou." Naquele instante, percebi que o horror continuar-nos-ia, gravado na alma para sempre. Ao clarear do dia, senti que algo dentro de mim havia se transformado. Os horrores da madrugada se tornaram memórias dolorosas e eternas cicatrizes. O conflito entre fé e loucura persistia, ecoando em cada batida do meu ser.
Cada respiração me lembrava que nem tudo se dissipa com o primeiro raiar do sol. Fechando os olhos, compreendi que alguns pesadelos jamais se apagam completamente. Eu nunca imaginei que uma noite assim pudesse mudar minha vida. Era uma noite sem lua, e eu caminhava pela roça, perdido em pensamentos. O ar estava denso e úmido, carregado do cheiro do mato recém-chuvoso. De repente, um mugido estranho cortou o silêncio, vindo do celeiro. Algo me chamava, como se os ecos de um pesadelo se tivessem materializado. Ao me aproximar do celeiro, encontrei minha amiga Maria com os olhos arregalados. Ela murmurou: "Você viu aquilo também, Natanael?" Eu apenas assenti, sem conseguir articular o horror que brotava em mim. O cheiro forte, misto de urina e carne queimada, fazia meu estômago revirar. Ali, em meio à penumbra, senti o início de algo inexplicável se formando. A luz fraca revelou lentamente a figura grotesca que desafiava a minha compreensão. Vi algo impensável, um animal deformado, como se uma vaca tivesse dado à luz um monstro. Sua pele exposta mostrava feridas abertas, e os olhos, inumanos, brilhavam num tom espectral. Cada movimento seu parecia coreografado por um destino macabro no silêncio da roça. Tremei, dividido entre a certeza da realidade e a sensação de estar mergulhado num delírio. Com o coração descompassado, observei Maria, notando o terror contido em seu olhar. Ela exclamou: "Esta coisa não é natural, Natanael. Como pode ter nascido assim de uma vaca?" Meu pensamento oscilava entre a incredulidade e o pavor, enquanto a mente buscava explicações. Em um instante, a roça se transmutou num palco de horrores impossíveis e irracionais. Diante de tal abominação, minhas convicções começaram a ruir, deixando dúvidas em seu rasto. Eu sussurrei: "Será que estou enlouquecendo ou essa maldição é real?" Minha voz vacilava enquanto Maria replicava: "Não posso acreditar, mas a evidência é inegável." Cada palavra dela ressaltava a dualidade entre o medo e a tentativa de racionalizar o absurdo. Os relances de luz da lua, por detrás de nuvens errantes, pareciam zombar da gente. O tempo se distorcia, intensificando o horror enquanto o compasso de nossa angústia batia forte. A pressão do momento fazia cada segundo se alongar como se a eternidade estivesse em jogo. Dentro de poucos minutos, o grotesco ser avançou, aproximando-se de forma ameaçadora. Minha mente oscilava entre o pânico e a necessidade ardente de enfrentar o inexplicável. Maria insistiu: "Natanael, precisamos agir. Não podemos fugir sem entender o que é isto." Apesar do terror, senti o chamado de um instinto quase irracional de descobrir a verdade. Empunhei uma lanterna trêmula, tentando dissipar as sombras e acalmar a febre que me dominava. Em um tom vacilante perguntei: "O que você acha que essa aberração quer de nós?" Maria hesitou, então respondeu: "Não sei, mas parece querer nos lembrar de algo que esquecemos." No silêncio angustiante, o animal parou e fixou seus olhos penetrantes em nós. A dualidade que mesclava medo e curiosidade consumia minha alma, dividida entre a fuga e o fascínio. Cada batida do meu coração ecoava como um tambor de guerra anunciando o perigo iminente. A criatura movia-se com uma graça perturbadora, acompanhada pelo sussurro do vento. Em meio a um diálogo silencioso, percebi que o tempo corria, e a hora era agora. A roça, antes pacífica, transformara-se num cenário de revelações aterrorizantes e sombrias. Eu estava imerso num conflito interno, debatendo se aquilo não passava de loucura ou destino inescapável. Dentro de uma hora, tudo se convertera num turbilhão de emoções e manifestações surreais. A criatura avançou até que Maria e eu sentimos um arrepio paralisante invadir o ar. Enquanto emitia um som gutural, vi em seus olhos a estranha promessa de algo além do humano. Entre gritos e sussurros, dialogamos. "Por que você nos procura assim?" O conflito interno se intensificava, abrindo feridas na nossa sanidade, enquanto o incomum se impunha.
No fim, a estranha aparição afastou-se lentamente e desapareceu nas sombras da madrugada. Fiquei paralisado, dividido entre o alívio momentâneo e a persistência de um pesadelo vívido. Maria murmurou: será que tudo isso foi fruto de nossa imaginação perturbada? Eu, dilacerado entre o alívio e o peso de uma revelação repugnante, senti-me incompleto por instantes. E na solidão da roça, com os ecos da noite pulsando na mente, fiquei marcado para sempre pela visão do impossível.